Eu vou-vos falar de um projeto de comunicação de ciência envolvendo cientistas que visa construir um espetáculo de stand-up comedy, no qual os cientistas são os protagonistas. É um projeto que começou em 2009, no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, e que é dirigido por mim, na parte da coordenação geral, e eu chamo David Marçal, a propósito, e pelo Romeu Costa, que é um ator e encenador que prepara os cientistas para subirem ao palco. Portanto, nós já fizemos desde 2009 uma série de espetáculos em vários pontos do país e em 2010 aconteceu uma coisa extraordinária, ganhámos um prémio, o prémio 10 Verdes, que nós usámos precisamente para fazer outro espetáculo, um espetáculo sobre ambiente. E mais recentemente, este ano, também outro marco importante do projeto foi a publicação de um livro, através da editora Gradiva, com base nos textos dos cientistas de pé nos últimos 4 anos. Portanto, o processo dos cientistas de pé é mais ou menos assim, portanto, há uma campanha de recrutamento para chamar cientistas, que envolve normalmente os mídia. No primeiro ano envolveu o público, alguns anos depois envolveu a visão, mas uma conclusão que nós tiramos é que isso não serve para muita coisa. Aquilo que realmente consegue captar cientistas são as mailing lists dos centros de investigação, e foi assim que quase todos chegaram até ao projeto de cientistas de pé. Depois segue-se um workshop inicial, nós dizemos workshop, não conseguimos dizer oficina, em que os cientistas conhecem o projeto, conhecem os coordenadores e vemos se há faísca, apresentamos os métodos, eu e o Romeu Costa apresentamos os métodos de trabalho que vão ser usados nos ensaios. Depois disso segue-se um longo período que é mais ou menos semelhante à recruta, quando havia serviço militar obrigatório, portanto, ensaios durante 4 meses, mais ou menos a recruta, e no fim há as apresentações dos espetáculos, que são o objetivo dos cientistas de pé. O espetáculo anda à volta deste conceito, portanto, são temas de ciência, cada um dos investigadores acaba por desenvolver uma performance, uma atuação que tem a ver com ciência, seja uma perspectiva científica, seja mesmo um tema, ou seja, uma perspectiva científica sobre um tema não científico ou um texto sobre uma qualquer área da ciência. Tem que ter, evidentemente, uma relação com a vida das pessoas, com a vida cotidiana e, como é stand-up comedy, um ângulo cómico. Eu deixo-vos aqui neste slide alguns exemplos de temas dos espetáculos, de temas abordados nos espetáculos, para terem a percepção da diversidade de temas que podem ser possíveis. Na verdade, a ciência está presente em tudo e podemos sempre aplicar uma perspectiva científica a praticamente qualquer tema, nomeadamente temas próximos da vida das pessoas, como o futebol, o sexo, a religião, ou então podemos também ter temas mais dirigidos a uma determinada área do saber, como, por exemplo, a evolução das espécies. Os temas estão, obviamente, de acordo com o perfil, com os interesses dos cientistas envolvidos. Depois do workshop, existe o tal período de ensaios, onde, principalmente através da participação do Romeu Costa, se desenvolve a capacidade dos cientistas subirem ao palco e atuarem em espetáculos de stand-up comedy. O texto é construído em simultâneo, portanto, este trabalho de preparação para o palco arranca também no primeiro dia, no primeiro ensaio, mesmo sem texto, começamos com este trabalho. Depois, uma preparação para fazer stand-up comedy é fazer stand-up comedy. Portanto, numa fase avançada dos ensaios, fazemos apresentações para os nossos amigos e familiares que já se vêm a rir de casa para ganhar confiança. Muitas vezes ainda com o papel na mão, como é o caso aqui do Joaquim Paulo Nogueira. E depois, finalmente, quando já perdemos o medo do palco, fazemos as apresentações, digamos, mais importantes. Isto aqui é uma imagem do público na Noite Europeia dos Investigadores em 2009, no anfiteatro ao ar livre da Fundação Carlos Gulbenkian. Isto é o final do espetáculo, uma coisa bastante atípica. Os cientistas de pé de bata, penso que foi a única vez que fizemos. Isto é um espetáculo aqui, também numa das Noites Europeias dos Investigadores, em 2011, aqui ao lado. E este também é um outro espetáculo, já sobre os temas de ambiente, que foi o espetáculo construído no âmbito do Prémio 10 Verdes 2010, que nós ganhamos. Portanto, construímos um espetáculo sobre ambiente
Aqui também nós apresentamos os espetáculos em contextos muito diversos, portanto, este é o Jardim Botânico da Casa da Cerca, portanto, um centro de arte contemporânea. Nós apresentamos espetáculos em teatros convencionais, como o Teatro Vilaré, o Teatro Municipal de Bragança, o Teatro Experimental de Cascais, os locais ligados à ciência e à cultura, como a Fundação Carlos de Gulbenkian, aqui o Pavilhão do Conhecimento, outros ainda mais informais, como o LX Factory. Portanto, fazemos uma série, e também institutos de investigação, naturalmente, e museus de ciência. Nós fizemos também uma análise, eu, o Bruno Pinto e a Sofia Vaz, resolvemos fazer uma análise da perspectiva dos cientistas de pé acerca da sua participação no projeto. Portanto, fizemos um questionário aberto, ao qual responderam 11 dos 13 cientistas de pé, dos 13 cientistas de pé. Portanto, a maior parte dos cientistas de pé são alunos de doutoramento, a esmagadora maioria, não tenho aqui os números, mas a esmagadora maioria são alunos de doutoramento, estão distribuídos por estas 7 áreas científicas e, curiosamente, ao contrário, se calhar, das expectativas, são maioritariamente mulheres. Portanto, são 7 mulheres e 6 homens. Isto está de acordo com aquilo que é, hoje em dia, a comunidade científica portuguesa, não é? Tem cerca de 50% de mulheres. Portanto, os cientistas de pé, a maioria dos cientistas de pé já tinham participado em atividades de comunicação de ciência, já tinha experiência anterior e tinha interesse em comunicar a ciência. E um aspecto interessante da motivação apontada pelos cientistas de pé para participar, que eu gostaria de destacar, é a dificuldade do projeto. Portanto, foi o desafio, a dificuldade de subir a um palco e fazer stand-up comedy. Isto é o processo dos cientistas de pé, construído não como eu e o Romeu Costa o apresentámos formalmente, mas aquilo que é inferido com base nos questionários. Portanto, a primeira fase é uma escolha do tema. O cientista escolhe o tema de acordo com os seus interesses e também de acordo com o seu perfil. Não tem que ter necessariamente um biólogo escrever um texto sobre biologia, mas em geral é o que acontece, não é sempre, mas as pessoas escolhem temas próximos da sua área de investigação ou vão encontrar um ângulo próximo da sua área de investigação. Depois, fazendo uso das suas características como científicas, fazem uma pesquisa acerca do tema, documentam-se, porque se não precisarem de fazer uma investigação do ponto de vista científico para se documentarem do ponto de vista do conhecimento científico aquilo que necessitam para escrever o texto, poderão precisar de se documentar em termos de referências mais mundanas, de saber como é que poderão chegar às pessoas com aquele tema, falando de coisas que as pessoas reconhecem e com as quais se identificam. Depois existe uma fase de brainstorming e de experimentação. A dada altura é necessário decorar o texto. Isto é um fator muito importante, referido pela maioria dos cientistas como um marco extremamente importante para poderem avançar. Decorar o texto até um ponto em que não tenho que pensar nele. A seguir seguem-se as tais apresentações em que os amigos já se vêm a rir de casa e as apresentações finais, os espetáculos para o público que não é amigo e não é familiar e não se vem a rir de casa e temos de alguma forma convencê-lo a rir. Quase todos os cientistas de pé têm a percepção de que o espetáculo é visto de uma forma positiva pelos seus colegas. No entanto, e tal como o professor Carlos Filhais notou há pouco, a amostra é evidentemente enviesada. E como eles são cientistas, apontaram nos questionários que as opiniões negativas provavelmente são omitidas. Portanto, se tem um colega cientista de pé e querem que ele tenha uma visão realista acerca da sua participação no projeto e não gostam, por favor, digam-lhe. Ele vai ficar contente. Pode ficar destroçado, mas do ponto de vista científico vai ficar muito mais sólido. Os cientistas de pé encorajariam outros cientistas a participar no projeto, mas não a todos. Tem a ver com o perfil, portanto, acham realmente os cientistas de pé não consideram que seja um projeto que seja indicado para toda a gente. Possivelmente nenhum projeto de comunicação de ciência é indicado para toda a gente. Cada um terá o seu perfil e a sua vocação. Todos os participantes relataram diversas vantagens da participação no processo. Eu destaco aqui
Destaco aqui perceberem-se de perspectivas inesperadas acerca do seu trabalho de investigação. Eu acho que isto é muito interessante. Portanto, quando se encontra num processo criativo uma série de investigadores de diversas áreas e refletem sobre o mesmo tema, existe um cruzamento multidisciplinar no espaço dos cientistas de pé, com vista à construção do espetáculo. Também o desenvolvimento da confiança a falar em público e o desenvolvimento das suas capacidades de comunicação também é um aspecto referido bastante referido pelos cientistas de pé. Fizemos um estudo muito preliminar de público, apenas 36 questionários recolhidos no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Tenho a dizer em nossa defesa que não é muito fácil depois no espetáculo de stand-up comedy convencer as pessoas a preencher questionários. Mas, de qualquer forma, os resultados indicativos são interessantes. Portanto, o público também, evidentemente, uma amostra enviesada, mostra-se satisfeito com o espetáculo que assiste e considera que é uma boa maneira de tornar a ciência mais apelativa. Estes resultados estão absolutamente de acordo com os questionários feitos no âmbito das Noites Europeias dos Investigadores, em que vários espetáculos, em que cientistas protagonizaram vários espetáculos, não só os cientistas de pé, mas outros cientistas, durante as edições de 2009 e 2010. E o grau de satisfação com o público é sempre grande. Portanto, as principais conclusões que nós tiramos, uma conclusão importante é que o humor tem um potencial para ser apelativo, não só para o público, mas também para os cientistas interessados em comunicar ciência. Também acho importante a questão da dificuldade do projeto. Portanto, é uma conclusão interessante na medida em que a facilidade, a dificuldade pode ser um desafio que motiva os cientistas a participar e talvez, tendo em conta essa dificuldade, é que existe algum espaço de evolução pessoal, nomeadamente no desenvolvimento das suas capacidades de comunicação de ciência. E houve muita gente ao longo dos últimos anos que ajudou de uma forma importante os cientistas de pé. Eu não poderia pôr aqui toda a gente. Pus aqui as instituições e as pessoas que, de um modo consistente, têm ajudado o projeto como um todo. Infelizmente não fiz um slide para agradecer todos os apoios pontuais para uma série de apresentações que nós fizemos, mas quero agradecer ao professor Carlos Filhais e à professora Margarida Trindade, os meus supervisores de pós-doutoramento, e também ao Mário Rainha Campos, ao Rui Ribeiro e ao Manuel Pereira, que têm filmado e fotografado os espetáculos, e a todas estas instituições que, de alguma forma, que têm acolhido, financiado ou apoiado de um modo bastante consistente e continuado ao longo dos últimos anos o projeto de Cientistas de Pé. Também tenho que agradecer de uma forma muito especial a todos os cientistas de pé, um grupo extraordinário de cientistas com uma disponibilidade e uma entrega e uma motivação que sem eles não teria sido possível ter este percurso. E um agradecimento muito especial ao Romeu Costa, que não é um cientista, que é o ator e encenador que prepara os cientistas para subirem ao palco. Se quiserem saber mais sobre os cientistas de pé, podem ir à internet. E também podem ler os textos dos cientistas de pé no livro Toda a Ciência menos as partes chatas, que é o livro dos cientistas de pé. Muito obrigado.